e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Olá, meu amigo, meu irmão, vamos ouvir da palavra que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre a verdade. E o mundo está repleto de verdades. Já parou para ouvir, para pensar, para pesquisar? Você vai ver muitas verdades sendo espalhadas pelo mundo. Todos encontram verdades e disseminam como a última instância da verdade do mundo. E as verdades são pressupostos essenciais que as pessoas encontram para justificar as suas escolhas e o que ela acredita. Hoje nós temos cientistas fazendo juramentos com a mão direita em cima de livros científicos. Para eles, os livros científicos são a última verdade existente no mundo. Mas na Bíblia nós temos uma clara afirmação do que é verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo ele afirma, eu sou a verdade. Eu sou a verdade sobre tudo. Em João 17,17, afirma novamente, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então para o cristão, a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade absoluta sobre tudo. É a nossa única regra de fé e prática. A verdade máxima de tudo que nós podemos ter nessa vida, na criação de Deus. E ela deve ser usada para refutar todos os outros tipos de pseudo-verdades que vão surgindo na humanidade. Para o cristão, Deus, Jesus Cristo, fez toda a criação e por isso ele é a verdade. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele veio do Pai, ele criou tudo. A partir de Jesus Cristo tudo foi feito e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é a verdade máxima, é o pressuposto inicial de tudo. Então, meu amigo, meu irmão, nós temos muitos pressupostos na criação, no mundo hoje. O mundo oferece muitas respostas, muitas justificativas, muitas explicações para o que nós conhecemos hoje, para o que nós vivemos hoje, para a nossa vida, para a nossa atualidade. Como que surgiu o mundo? Como surgiu o universo? Como surgiu a raça humana? Um padre católico chamado Georges Lemaitre propôs o que ficou conhecido como a teoria do Big Bang, da origem do universo. E essa teoria foi aceita pela própria Igreja Católica, onde existe um grande boom e o universo foi criado e através de bilhões de anos, aproximadamente 13,7 bilhões de anos, foi se formado os planetas, as galáxias e tudo o que nós temos hoje, as estrelas. Porém, olha como as verdades criadas por humanos elas são fracas. Um telescópio chamado James Webb recentemente derrubou essa teoria do Big Bang, porque ele consegue tirar fotos com distâncias de até 13,5 bilhões de anos, sendo que se o universo tem 13,7 bilhões de anos, ele desmentiu, já estava tudo feito, estava tudo criado na imagem que foi colocada. E muitas pessoas tentam novamente de explicar, não, isso foi erro do telescópio, não foi derrubado o Big Bang. Por quê? Porque são verdades essenciais. Você nasce de um pressuposto para você desenvolver toda uma teoria de existência aqui na Terra. E a teoria da evolução de Charles Darwin? Cadê o elo perdido? O elo perdido que fica entre nós, o ser humano parecido conosco, mesma estrutura nossa, e os macacos, o primórdio ancestral do ser humano. Cadê o elo perdido que fica entre macaco e humano? Não existe, não foi encontrado. Mas existem muitas verdades apontando para a legalização da revolução da espécie de Charles Darwin. O próprio Papa Francisco falou recentemente, durante uma cerimônia na Pontifícia Academia das Ciências, que as teorias da evolução e do Big Bang são verdadeiras e que Deus não é um mágico com varinha de condão que faz tudo surgir de uma hora para outra. Está refutando a ideia do Gênesis, da criação, a explicação, o pressuposto inicial da humanidade e do universo. Olha como a teoria humana afasta da Bíblia, do que diz a Bíblia, da verdade que está lá.
Mas Jesus Cristo falou: eu sou a verdade. As outras verdades estão abaixo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não pode estar sujeito a outras verdades, porque ele é o criador do universo. Por isso que o salmista fala em Salmos capítulo 25, versículo 5: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Meu amigo, meu irmão, nós temos duas formas de descobrir a verdade. A primeira forma é através do próprio homem. É através de leituras científicas, de descobertas da ciência. E a ciência não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. Porém, ela não pode ser dotada como a última instância da verdade do mundo. Ela tem que ser discutida. E quando surge algo que vá debata contra ela, ou que contradiga a Bíblia, ela tem que ser derrubada. O mundo segue preceitos humanos, dogmas humanos, conclusões dentro do próprio intelecto do homem para amarrarem como a última verdade do mundo, ou a primeira instância, o pressuposto inicial. Mas o salmista fala: Senhor, guia-me na tua verdade. Então a segunda forma de você descobrir a verdade aqui no mundo é através da leitura, através da palavra. E por isso João 8,32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade aí? A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos liberta de qualquer outra coisa que nos afasta dele, inclusive da escravidão do pecado. Ele nos justifica e nos torna uma nova criatura. E ele nos mostra o que é verdadeiro, o que é falso. Os nossos olhos se abrem. Não tem como o ser humano ter um intelecto maior do que Deus. Deus é o agente criador de tudo. O ser humano está propondo que, na verdade, a humanidade venceu por si mesma. E a humanidade não precisa de Deus. E se a humanidade não precisa de Deus, Deus não existe. Esse é um pressuposto inicial da não existência de Deus, do ateísmo. Não precisamos de Deus, a humanidade por si só é o suficiente. A humanidade por si só venceu todas as dificuldades. E aí começa a verdade humana, a verdade do mundo. Mas a Bíblia fala que Deus criou tudo e de uma inteligência nasceu as coisas prontas. O que foi organizado, o que veio do caos, veio de uma inteligência. Nada do que existe pronto foi feito ao acaso. Na verdade, é praticamente impossível de algo ser feito ao acaso. Se você está caminhando e vê um celular no meio do caminho, você pensa que aquele celular se formou sozinho ao acaso, através dos ventos, tempestades e raios solares? Não. Você pensa que alguém, uma inteligência, fez aquele aparelho e aquele aparelho está largado no meio do caminho. Não foi feito ao acaso. E a humanidade, o homem, que é um ser muito complexo, e toda a criação, até a forma de vida mais simples, ela é complexa, muito complexa. Tanto que o homem não consegue praticamente reproduzir nada do que existe nesse mundo. E quem começa essa ideia da verdade basada na ciência é o iluminismo, que iniciou com o movimento cultural europeu do século 17 e 18, e os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. E aí começa o homem procurar explicações em si mesmos, ou criar doutrinas, tirando Deus de tudo, tirando Deus da humanidade. Não precisamos mais de Deus. E a humanidade vai se afastando e se afundando dentro dos seus próprios erros. Nós, como cristãos, temos que entender que a verdade é o que Deus nos passa e não o que o homem descobre. E a verdade que o homem descobre, ela não pode entrar em contradição com o que Deus nos diz que é a verdade. É o pressuposto inicial. O pressuposto inicial do mundo é que Deus não existe, que tudo foi feito ao acaso, que tudo se desenvolveu ao acaso. E o pressuposto inicial do cristão é que Deus existe e tudo foi feito através da obra de suas mãos. Ele é uma inteligência superior e nada do que foi feito se fez sem ele. Nós precisamos de Deus para tudo e que Deus está presente, imanente e transcendente da sua criação. Não deixem de procurar a verdadeira essência da verdade no mundo. Não se confunda e não deixe que pessoas te enganem. Antes, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade e a verdade te liberta de outras inverdades. Deus te abençoe, meu irmão, e você tenha um excelente dia. Amém.